Boa noite, meus amigos. Estamos aí começando mais um Papo de Cultura nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? Um dia simbólico, um dia marcante, né? Um dia de muita luta, um dia de manifestações, por mais que hoje não presencial, né? Mas tá acontecendo no Brasil inteiro muitas manifestações virtuais aí, pelo Dia do Trabalhador. Então, um salve a todos nós, trabalhadores, né? E que a gente está passando por momentos difíceis em nosso trabalho, nosso ofício. Não tem quem não esteja passando por mudanças estruturais aí no seu ofício. Então, força, mais do que nunca, força para todos nós trabalhadores no dia de hoje. Então, fica aí o meu salve. Bom, nosso papo de cultura que está começando agora, a gente vai conversar hoje com André Berlink, fotógrafo, um camarada muito gente boa, com muita bagagem, muita história para contar. Está lançando um livro agora, então vai ser um papo muito bacana. E amanhã, no Papo de Cultura, nesse horário, teremos Celso Moretti, um grande regueiro, o maior expoente do reggae mineiro, vai estar aqui diretamente de Betim, vai estar conversando com a gente aí sobre suas andanças, suas histórias aí, seus fazeres culturais. Tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, bater esse papo aí com o nosso amigo André Berlink, vou convidá-lo aqui para bate-papo. Um abraço a todos que estão chegando aí, né, para assistir esse bate-papo aí. Sejam todos bem-vindos. Papo de Cultura todo dia, 18h30. Fala, meu amigo! Grande Thomas, muito obrigado. Tudo bem, cara? Como é que tá aí? Seja bem-vindo ao Papo de Cultura. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui está tudo bem. Reforço aí a sua homenagem aos trabalhadores, né? Tá todo mundo na luta aí e o negócio é seguir o barco. Vamos que vamos, né? A gente está passando por um Vamos que vamos. momento muito difícil, né, de ressignificação de muita coisa. A maioria dos comércios, muitos fechados, muito trabalhando com restrições, né? Muitos funcionários sendo mandados embora, que é triste isso. É uma situação difícil que a gente está vivendo, mas a gente tem que lembrar, por mais que todas essas etapas sejam difíceis, mas ter a conscientização que o mais importante nesse momento é a nossa vida. A gente tem que sobreviver, né, para poder passar por isso e aí sim organizar a casa novamente. E fica também a nossa manifesto aí a todos os patrões, né, que dentro do seu possível pensem não só em números, não só em dinheiro, não só no lucro da sua empresa, mas naquele trabalhador que, se você mandar embora, mesmo podendo segurá-lo nesse momento de alguma forma, se você mandar embora, aquela família vai ser prejudicada, vai estar sem seu ganha-pão, vai estar sem condições piores ainda de sobreviver a essa pandemia. Então, vamos ter conscientização, tá? Acho que as relações de trabalho têm que ser refletidas aí nesse sentido também, e não só para a pandemia daqui para frente. Vamos ter né? Vamos refletir sobre as condições de trabalho, de mercado de trabalho aí. Bom, só um parênteses, né? Porque hoje é o Dia do Trabalhador, a gente não podia deixar Não, de falar alguma coisa nesse sentido, né? eu acho que a gente tem que refletir que nós somos uma humanidade, né? Todos nós precisamos de todos e, enfim, a gente tem que acabar um pouco com essa relação de aproveitar da pessoa. No fundo, é uma troca, né? Então, acho que isso é muito importante, sabe? Acho super legal esse parênteses. Com certeza. Bom, vamos nessa, vamos conversar um pouquinho, bater um papo. André, como é que você está passando por esse momento, né? Você que é fotógrafo, você tira muitas, né? Você tem um olhar muito voltado também para as paisagens naturais, para, né, os espaços externos, né? O seu olhar está sempre voltado para isso, pelo trabalho que eu conheço. Você, como está sendo você passar por esse momento aí de reclusão? Como que você está sobrevivendo, pensando ou repensando a sua arte? Como é que está esse momento para você? Esse ano foi um ano assim bem difícil, né? Porque não só com a questão do coronavírus, começou o ano tendo um desastre aqui na região. Então teve uma enchente muito grande, teve uma tromba d'água no Parque Nacional do Caparaó. E a gente mora bem próximo aqui, próximo da portaria. E o parque fechou na parte de Pedra Menina, na portaria capixaba.
e teve uma destruição grande na estrada, né? Então, assim, vai demorar para reconstruir essa subida do lado de cá. Então, isso afetou o turismo, afetou o meu trabalho, afetou diversas pessoas, produtores, cafeicultores. Já começou o ano com esse perrengue, sabe? E aí depois veio essa questão da pandemia. Então, assim, tá sendo um ano difícil, né? De economia, a gente tem que economizar. Ainda bem que aqui eu moro na minha casa, graças a Deus, né? Não tenho que pagar aluguel. Mas, assim, também tem a questão de se reinventar, né? Então, eu montei um canal no YouTube e estou falando sobre fotografia e isso está me dando um retorno. Tem surgido novos trabalhos por causa disso, as pessoas passaram a conhecer mais meu trabalho aqui na região. Então, assim, a gente vai se virando como pode, né? O brasileiro vai fazendo como pode. Então, esse é um ano assim para, tipo assim, ser esquecido, né? Mas, de todas as formas, tem sido um aspecto interessante. Tem sido que eu tenho procurado estudar e rever algumas coisas. Tem a questão do vídeo também, que eu estou me aprofundando cada vez mais. Então, nesse ponto, sabe, aquela reflexão, né? Como é que está o seu trabalho? O que que você tem feito de errado? Porque eu acho que a fotografia tem muito disso, né? A arte, né? Talvez o músico também pense assim, né? De fazer uma reflexão de como que ele está tocando, enfim, rever, né? Se auto-observar. Eu acho que isso aí foi uma parte bem legal, sabe? Um lado legal do lado ruim, né? Na verdade é isso, né? A gente está num momento histórico aí da humanidade, né? São aqueles momentos universais no sentido de que o planeta inteirinho está passando pela mesma coisa. E isso só acontece assim de 100 anos, de sei lá de quantos e quantos anos. E nós somos testemunhas oculares da história, né? E mais do que isso, nós somos atores desse momento e, enquanto atores desse momento, precisamos movimentar, fazer alguma coisa, né, entender, planejar, executar outras coisas para as gerações que virão, porque o momento de ruptura que está sendo agora, ele vai se perpetuar por décadas. É um novo momento que está vindo, né? Talvez é muito cedo para a gente fazer essa reflexão pela próprio medo que a gente tem da saúde, do vírus, a questão da sobrevivência, mas eu acho que é um momento histórico que nós estamos vivendo mesmo, e que a gente possa, né, nesse momento, tem o lado ruim que é esse, da doença, da morte prematura por conta de uma gripe muito, muito radical, severa, né, que nós não temos anticorpos para isso, né, fico sempre remetendo às populações indígenas nesse momento que chega uma gripe, né? E uma gripe simples para o branco, quando chegava numa tribo, uma gripe poderia dizimar. Nós estamos vivendo isso aqui, né? Mas de uma forma global, né? Então, acho que é lógico que a gente tem que pensar na saúde, mas tem todas essas reflexões para serem feitas e vamos também ter um pouco de calma com a gente mesmo, que nós não vamos dar conta É, de processar isso de uma vez só, né? eu acho que assim várias coisas que aconteceram demonstram que a humanidade ela é uma só. Então a gente pensa muito em nós mesmos, né? A gente pensa muito na gente mesmo, mas é interessante quando a gente tem entra uma farpa no dedinho do pé, a gente sente muita dor, né? Então é muito egoísta a gente achar assim, ó, nosso país está de boa, mas a Etiópia, que está lá do outro lado do mundo, não está. Então, não é assim. Eu acho que o planeta é um ser, é um corpo. E todo mundo está na hora da gente começar a ver o planeta de uma forma mais assim, né? Todos nós somos juntos. Estamos no mesmo barco. E isso eu acho que tem esse lado, né? Que assim, acho que esse é o momento da gente repensar um pouco o planeta como planeta, né? O problema é que
às vezes a gente vê pessoas dirigindo o planeta que talvez não eram as pessoas que a gente quisesse que tivessem, mas vamos deixar esse assunto para lá, né? Nossa, Então, difícil é demais, né? Difícil. difícil. Principalmente porque a gente sabe que tem ligação direta com as consequências de os gráficos É, subindo, essas coisas todas, né? E a é falta de verdade. seguridade no sentido econômico, no sentido da saúde, tudo para principalmente para as populações menos favorecidas, né? Mas vamos que vamos, né? Vamos falar um pouquinho Vamos da, que da, da vamos. cultura, da arte, que é esse Com momento, mas é certeza. lógico que a gente, né? A ideia do bate-papo ele não tem roteiro, justamente porque é para a gente falar mesmo, externalizar aquilo que no momento é importante para a Tá? gente, a nossa visão, né? E aí pegando aí um gancho do que você falou, né? Assim, de você começou a mexer, trabalhar um pouco mais com o audiovisual, né? Até ir também com a internet, nesse sentido de novas possibilidades. Né? Eu até assisti um vídeo seu de vários time-lapses assim, do Caparaó, bonito demais, né? Aquelas nuvens, aquele visual. Acho que é um privilégio do jeito que você está falando aí, que você está morando na porteira ali, esse visual deve ser cenário, né? Seu, muito inspirador. Mas como está sendo, então, esse trabalho do audiovisual? Você também já trabalhava pela internet de algumas formas, tal, mas agora está de forma mais intensa, não é isso? Tô sim. E eu acho que é uma coisa, é um processo que vem acontecendo já de muitos anos, que eu venho aos poucos, eu percebi essa mudança, né? Que a fotografia ela ia passar por um processo muito delicado pela difusão dos celulares, enfim. A foto está muito banalizada. E faz mais ou menos uns 10 anos atrás eu vi uma entrevista de um grande fotógrafo chinês, eu não me lembro o nome, mas ele trabalhava para a BBC ou para a Reuters, né? E nessa entrevista perguntaram para ele por que ele estava mudando e fazendo vídeo. Daí ele falou, porque senão eu vou ser despedido, porque agora o meu editor me pede foto e vídeo. E aí isso me deu uma, sabe, mexeu comigo, né? Ou seja, o mundo ele está indo para uma nova mudança de linguagem de comunicação. E eu acho que essa linguagem é o vídeo, né? Então, hoje, por exemplo, a gente raramente vê e lê uma matéria completa na internet, né? Se a gente vai pegar os melhores, a gente não vê mais aqueles melhores momentos do jogo do Flamengo com fotos e lê o que o comentarista falou. A gente simplesmente vê os melhores momentos. É um vídeo que passa. E isso, há um tempo atrás, para a gente que já tem uma certa idade, era uma realidade. Até a internet, quando começou, a gente via aquelas fotos e achava o máximo. Nossa, eu estou vendo fotos do jogo. Mas agora não, a gente quer ver o vídeo, né? Então, nesses 10 anos, eu comecei a, aos poucos, não de uma forma estressada, mas assim, me introduzir no vídeo. Porque eu também sempre gostei desse aspecto de trabalhar sozinho, sabe? De não ter grandes equipes, tal, que não é uma coisa que eu queria no cinema. E aí eu venho estudando e cada vez mais eu venho produzindo vídeos, venho fazendo vídeos, porque eu acho que hoje a tecnologia está muito mais fácil. Você pode trabalhar sozinho, com equipes menores, enfim. A Nina me ajuda, minha esposa. Então, a gente tem como fazer isso. E está sendo muito legal. Eu estou lendo um livro sobre edição, muito bom, sabe? Então, assim, eu acho que nesse aspecto eu estou crescendo e está sendo interessante. Eu estou curtindo esse desafio, sabe? Mas eu, o coração, amo a fotografia, né? Lógico. Com certeza. É aquilo, né? A gente sempre soube que a tecnologia, né? Não no sentido só digital, né? Que às vezes a gente fala tecnologia, já se assemelha, já vem na mente uma coisa digital. Mas não, tecnologia é avanço de ferramentas, né? Desde que o homem é homem, existe, né, novas técnicas, né? Novas ferramentas que são teoricamente criadas para diminuir o esforço da gente fazer aquele mesmo serviço, né, em tese, né, em teoria. Mas com isso vem os novos produtos que cada tecnologia, quando é implementada, surgem novos produtos daquela estética, né,
nova ferramenta e nova. Aí a fotografia passou muito por isso, né? Desde o preto e branco, né? Da revelação ali no papel, aí depois veio a cor na foto, né? Aí as cores foram melhorando, os papéis foram melhorando, aí começou o digital. Aí veio o digital, aí daqui a pouco começou a aumentar essa coisa toda, 4K, 8K, uma resolução infinita, que o áudio também tem, que se já chega uma resolução que o próprio ouvido já não distingue mais, né, como o analógico é. Então, assim, cada um desses vai. Um celular, por exemplo, né, um celular hoje que tira tantas fotos, todo mundo tira foto o tempo inteiro, e aí também faz vídeo, né? Então, essas tecnologias vão mudando, mas elas não substituem, né? Eu estou aí observando, vendo o seu livro, né? Que eu tenho muito gosto dele, né? Aqui está até aqui, ó, o seu livro que está Show. sendo lançado. Adorei, li ele todo, curti cada foto dessa aqui. Então, assim, esse Que olhar do legal, cara. fotógrafo, né? Ele não vai desaparecer, jamais, né? Agora, tem ferramentas e produtos diferentes que vão acontecer, e acho que mercadologicamente, e até como um desafio artístico também de, né, não cristalizar em uma forma só, vamos observar essa nova tecnologia e ver que produtos dá para fazer, né? É uma mudança, sabe, Thomas, que a gente tem que se adaptar. Quando houve, pegando um pouco o seu gancho, quando houve a mudança do analógico, né, do filme para o digital, muitos fotógrafos não se adaptaram, né? Porque também tem aquele aspecto que hoje, antigamente você entregava a sua foto para um laboratorista e hoje esse cara revelava a sua foto. E hoje Uhum, você tem que revelar a sua própria foto, você tem que dar um trato nela no Photoshop, né? Profissional, corrigir cor, tal. uhum. E esse processo tirou muitos fotógrafos do meio do caminho, né? E alguns fotógrafos eles não encararam essa mudança, né? Eles ficaram no passado. E eu acho que essa transição para o vídeo, por exemplo, a gente está falando agora em vídeo, que é uma coisa meio, pô, quem viu aquele filme Blade Runner, né? A gente olhava aquela cena do Harrison Ford falando no vídeo e era uma coisa do futuro. Então, assim, a gente está no futuro agora, falando, né, tete a tete. Então, a linguagem fotográfica ela se insere muito no vídeo e vice-versa, né? A linguagem do cinema se insere muito na fotografia. Então, o vídeo ele veio, ele realmente tem uma força muito grande hoje na nossa vida. E eu acho que o fotógrafo ele tem que, a não ser que ele seja um cara muito power, né, tipo um Sebastião Salgado, uma coisa assim que já tenha um mercado incrível, mas eu acho assim que muitos fotógrafos estão se repensando, né? E essa coisa atual nossa de se adaptar, sabe? Se adaptar a lives, se adaptar à internet, se adaptar às plataformas rápidas, né? Então, assim, é um mundo em constante mudança. E quando você não se adapta, a tendência é você ficar fora do baralho, né? Então, é uma questão de sobrevivência também. Sim, com certeza. Mas eu acho que a figura do fotógrafo, essa aí não vai se extinguir de jeito nenhum. Até você falou do próprio Não, cinema, não. né? No cinema É, tem o diretor, filma tudo, mas tem o diretor de fotografia. É o olhar da fotografia que define muita coisa, né? Esteticamente, o que vai ser feito. Então, o olhar do fotógrafo é do fotógrafo. Mesma coisa, fazendo um paralelo à música, né? O engenheiro de som, o diretor artístico. Hoje em dia todo mundo tem um estúdio em casa, entre aspas, né? Acho que mesma coisa o Photoshop, a revelação, esse paralelo que você fez. Mas e o olhar, e né, saber onde quer chegar, a direção que vai, né, o caminho, o que você quer passar, uma palavra que eu uso muito no meu trabalho, assim, eu não trabalho sem essa palavra, que é o conceito. O conceito é assim, é formado por muitas experiências de vida, sempre focado naquele ofício, né? Seja um fotógrafo, um diretor artístico, que vai te dar o expertise, vai te dar a sensibilidade para você fazer aquele trabalho virar um trabalho sublime. Isso aí não tem jeito, né? A ferramenta está lá, mas essa não, pessoa não vai desaparecer. não, com certeza. Eu acho que
essa é até a coisa legal para mim, assim, sabe? Esse desafio, né? Porque a foto ela é estática, né? Ela tem uma linguagem. E o vídeo tem uma linguagem semelhante, mas ele, né, o cinema tem uma outra linguagem. Sim. Então, acabou se tornando também um desafio. E assim, não sei, mas eu gosto de desafios. Então, isso foi legal, né? Mas assim, eu acho que o fotógrafo nunca vai. Ele é necessário, fundamental. Tanto que eu vejo que às vezes essa qualidade ela cai um pouco, né? Porque o próprio mercado, como ele tem muita facilidade, né? E é uma forma econômica de você trabalhar, então ou você contrata uma pessoa mais barata ou simplesmente não contrata. Você tem a sua pousada e faz as fotos lá com o seu celular, que fica bom, enfim. Mas o olhar do fotógrafo ele é diferente, né? Ele é um profissional que ele estudou para isso, enfim, que ele se dedicou bastante. Show de bola. Vamos falar um pouquinho, né, da sua história aí para quem está assistindo a gente, né? Tem uma galera que te conhece aí com certeza que já mandou um abraço falando de você e tudo, mas também tem uma galera que acompanha o programa. Vamos falar um pouquinho da sua história, né, da sua bagagem, né? Eu sei que você já fez tantos trabalhos, você que vem de São Paulo, já fez trabalho aí com a Fluir do surf, tem uma ligação com o surf muito interessante também, né? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Então, eu nasci numa família que, por sorte, né, eu tive um legado, assim, como se fosse uma herança, né, fotográfica. Minha mãe fez escola de comunicação e arte na USP. Ela casou, teve um marido que era fotógrafo de cinema, diretor de fotografia enfim, Só um parênteses, que a minha sempre. mãe também fez ECA, viu? Na década de 70. Ah, é? Que legal, cara. Às E vezes elas fez até se cinema. conheciam. Já pensou? E aí, assim, né, você acaba vivendo num ambiente que tem muitos artistas. Minha irmã é artista plástica, enfim. Hoje minha família, uma é artista plástica, duas trabalham com cinema. Então, esse ambiente, ele proporcionou com que eu me interessasse, lógico, pela fotografia. Era para eu ir para o cinema, mas eu acabei indo para a fotografia. E aí eu fui fazer estágio num estúdio de publicidade muito grande em São Paulo, né? Que fotografava para grandes agências, então eram com câmeras super maravilhosas e um cara super legal, né? Então assim, isso me ajudou muito, muito mesmo. Fotografamos o Ayrton Senna, né? Essa é uma coisa assim que eu nunca vou me esquecer, né? E como o cara era gente boa, tal. E aí depois, como eu já pegava onda, eu tinha muito esse interesse pelo esporte, pelo surf, eu comecei a ver aqueles momentos dentro da água, então eu acabei indo para o surf, fui fotografar surf. Entrei na faculdade, mas abandonei a faculdade para ser realmente fotógrafo de uma revista de surf. E aí vem esse histórico, né? Eu acabei indo para São Paulo depois, que eu morava em Florianópolis, e aí, cansado de São Paulo, eu resolvi aportar em Viçosa, né? E as pessoas perguntam, mas por que Viçosa? Ninguém nunca Então, sabe por que a gente vem parar em Viçosa. não, não. E aí, assim, acho que a gente queria descansar um pouco da cidade grande, né? É, E a gente foi foi visitar meu um caso amigo também. nosso aí, e aí, assim, era tudo muito barato na época. Então, começamos a nossa vida em Viçosa. Foi muito legal, né? Eu acho que Viçosa tem grandes talentos. Eu considero Viçosa, eu não sei se Minas é assim, talvez Minas seja assim, né? Uma fábrica de talentos, né? A gente, pô, Milton Nascimento, Beto Guedes, sei lá, é tanta gente que, mas eu acho assim que Viçosa é incrível. Eu conheci Viçosa, pessoas super talentosas, inclusive você, assim, a Mauri, que é um cara fantástico, e ele é, pô, fora da curva, né? Enfim, tem tanta gente legal. E eu, sabe, eu me afinizei muito com o Jorge Rafael, que é um luthier, assim, ele fica lá no cantinho dele, né, meio coelho na toca, mas ele é um cara Ermitão. ermitão, né?
mas ele está fazendo violão pro Duo Assad, sabe? Cara, quem que nesse Brasil faz violão pro Duo Assad? Ninguém. Então, assim, o Duo Assad está pedindo violão para ele. Não é que ele está oferecendo violão. Os Uhum. caras estão lá na Bélgica, sabe? Então, assim, Viçosa foi muito bom nesse aspecto. E me abriu muitas portas, a UFV me abriu muitas portas. Eu fiz excelentes exposições em Viçosa. Teve uma exposição que eu gosto muito, que é daquela da restauração do edifício Arthur Bernardes. Foi um trabalho Muito muito legal, bacana. que a reitora me deu carta branca. Teve o trabalho com o Carmo também, trabalho muito... Então, isso foi muito bom. E aí surgiu o Caparaó, né? O Caparaó é um lugar, assim, não tem nem palavras. Então, Mágico. vim parar aqui no Caparaó. Eu sempre tive esse lado meio ambulante, né? Mas eu não sei. Eu acho que daqui vai ser difícil sair, né? Deus é que sabe, né? É, Mas essa é uma história, né, um resumo, né? Mais ou menos. Então a fotografia sempre teve presente, sabe? E isso foi muito legal, assim. Tem algumas coisas que me marcaram. Vou contar algumas histórias. legal. Rolou até O meu padrasto, ele é... aquela exposição Hã? também que você fez de artistas também. Ah, é, super legal. Né? Então, assim, eu tinha uma, uma estratégia de marketing de fazer uma exposição por ano em Viçosa. Isso foi muito Uhum. legal, viu, Thomas? Então, assim, eu acho que essas estratégias, elas são muito importantes, estratégias de marketing e tal. Isso é o que nos carrega. Né? Isso me ajudou muito no meu trabalho. Então, assim, tem histórias interessantes. O meu padrasto, ele conhecia um diretor de fotografia muito importante, chama... Agora me fugiu o nome dele, meu Deus do céu. Lauro Escorel. O Lauro Escorel, cara. Estudei com a filha dele. Sério? Meu É. Deus, Thomas, como esse mundo é pequeno, hein? Nós vamos se encontrar Lauro mais Escorel. rapidinho, nós vamos encontrar aí alguma coisa. Vai fechar mais algum aí. O Lauro Escorel, ele fez um filme com o Jack Nicholson e com a Meryl Streep, chamado Iron Weed. E na época, ele ia muito lá em casa, tal. E eu fiquei muito impressionado, sabe? Com o que ele contou de Hollywood, como é que eram as coisas, como é que eram, né, as situações com a Meryl Streep e tal, que era uma pessoa extremamente profissional. Então, nessa época, eu já via a diferença do cinema americano do cinema para o cinema brasileiro, porque eu acho que naquela época o cinema brasileiro ainda estava num outro nível. Hoje está num nível bem mais alto, muito mais profissional, muito mais, né, classe A mesmo. Hoje a gente tem grandes fotógrafos. Tem o caso aí daquele que está fazendo, um fotógrafo brasileiro que está fazendo a série A Coroa, sabe? The Crown, Netflix, né? Uhum. Chama Sim, Adriano Goldman, grande fotógrafo. Então, assim, a coisa cresceu muito no Brasil. Então, esse contato com essas pessoas, né? O jeito que eles manipulavam o equipamento, a limpeza, sabe? Os detalhes, profissionalismo. Então, tudo isso eu acho que moldou um pouco o meu jeito de buscar o trabalho final. bacana. E dentro dessa perspectiva da fotografia, assim, você já até citou alguns nomes aí, mas tem algumas referências no seu trabalho, pessoas que te influenciaram ou que marcaram assim, depois que você viu, você chapou com aquela possibilidade e fez uma imersão. Lógico que o Sebastião Salgado não tem nem como não dizer, né? Porque, inclusive, até a ligação dele com a natureza, que ele também mora numa reserva também, né? O Sebastião Salgado mora em Paris, não é uma reserva Isso, cultural. Mas ele tem aqui o sítio dele ali isso. em Minas, ali, né? Tem um trabalho muito bonito de reflorestamento. Mas acredite se quiser, o Sebastião Salgado, ele não foi uma influência assim de início, né? Uma influência de início, eu até vou. Você está perguntando aqui, eu vou mostrar. Peraí, só um minuto, Tomás. Fique à vontade. Caramba, cadê o livro do cara? Tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó, esse livro aqui, ó,
chama Serengeti, tá? Aham. Minha mãe me deu ele, acho que foi em 77. E esse cara é um japonês, chama Mitsuaki Iwago. Saiu uma matéria dele na National Geographic. E esse meu padrasto ele é inglês. E a mãe dele, desse meu padrasto, veio da Austrália, que ela morava na Austrália, e passou uns 6 meses em casa. E ela assinava na National Geographic, eu comprava, não sei. E aí chega essa National Geographic com essas fotos desse cara aqui do Serengeti. E eu pirei, ficava olhando, sabe, várias vezes, né? E eu acho que minha mãe ou alguém percebeu isso e me deu esse livro. E aí, cara, esse livro é um livro muito incrível, assim, sabe? Porque ele tem umas coisas muito maravilhosas e principalmente o trabalho com a luz foi algo que eu nunca me esqueci. Então, esse japonês, ele me influenciou muito, né? E, e aí eu, tipo, foquei no que ele fazia, entendeu? Na luz que ele conseguia nas fotos dele. Comecei a buscar essa luz. E isso me deu uma grande força. Foi incrível, assim, foi incrível. A mudança da minha fotografia a partir desse livro aqui. Eu acho que ele estava abençoado. Assim, ele ficou 1 ano e 8 meses nesse Parque Nacional da África, né? E, então, foi uma influência muito grande esse trabalho que eu levei o resto da minha vida. Lógico que depois vieram outras influências, né? E o Sebastião Salgado foi assim uma coisa que surgiu bem depois, mas que, pô, o cara é um gênio, né? Eu acho que ele é assim o exemplo máximo do talento, né? Aí Moraes, alguém está falando aí, né? As Então informações assim, foram chegando aqui. vão chegando. Então, o Salgado é um cara assim que ele conta uma história que ninguém, que a imprensa não contou, que é a história do genocídio da humanidade, né? Então, assim, com Sim. diversos livros, tal. Então ele teve esse mérito. O Salgado ele fez um trabalho grandioso. Quem não viu o filme dele, né, que é o Sal da Terra, tem que ver. Esse filme é incrível. Maravilhoso. Então, assim, maravilhoso. Eu acho assim, é uma referência, né? E tem uma história engraçada. Uma vez eu fui numa feira de café, né? E agora eu esqueci assim, do primeiro nome, mas o cara, eu encontrei uma pessoa muito simples, um produtor de café, e ele gostou muito do meu livro, né? De café, o Café das Matas de Minas. Daí ele falou assim: você quer ser tipo o Ernesto Salgado? Ele não falou Sebastião Salgado, né? Ele falou tipo Zé Salgado. Daí eu falei: não, tá. Comecei a rir, mas assim, foi muito engraçado na hora. Muito bom. Mas é isso. Esse japonês foi uma Bacana. grande influência. Nesse sentido, né, assim, da nossa geração mais para trás, né, é, creio também que o acesso à informação enquanto a sua formação para ser fotógrafo, né, com certeza não existiam tantos cursos, tantas informações, YouTube, né, e tantas coisas como há hoje, né? Então, acho que, igual você falou, você pegou uma obra e imergiu nela né, tirou o conceito dali, buscou aquela supremacia naquela arte ali, que esse foi uma referência para você. Eu também, como testemunho, talvez da mesma época, era o processo que a gente fazia quando comprava um vinil de algum artista que a gente gostava muito, colocava ali e mergulhava dentro dali, começava a tirar timbres, a tirar solos, a fazer harmonias, buscando aquilo. Acho que é o mesmo processo, né? Agora, hoje em dia, não sei como se dá isso, que eu acho que essa fonte riquíssima de informação no sentido quantitativo, que é a internet, né? Como isso está, como você vê isso na formação do olhar do fotógrafo, da preparação para o fotógrafo? Você vê os prós e contras, o que você me fala? Olha, eu acho que tem isso que você colocou é super legal, porque essa quantidade de informação muito grande gera uma falta de foco, né? Então, eu vejo às vezes, tipo, vou dar um exemplo, eu vou editar um vídeo e aí começa, você entra no YouTube e aí surge uma pessoa no WhatsApp e aí você tem uma outra informação e quando você vê, você passou 1 hora e você não começou a editar o vídeo, né?
Então, essa quantidade de informação, ela te tira o foco. Por exemplo, agora eu estou lendo esse livro sobre edição, e aí eu, tipo, desligo tudo, vou numa cadeira ali, sento, pego o Kindle lá e leio o livro e tal. Então, assim, esse foco é muito importante. Talvez essa quantidade de informação tire um pouco da falta de foco das pessoas, né? Uma coisa muito legal também que aconteceu comigo na fotografia e que eu não sei se você sabia, mas eu sempre adorei, amei a música, assim, é uma coisa que eu sempre quis ser músico, né? Eu sou um músico frustrado, na realidade. Eu por isso talvez que eu gosto de fazer vídeo, porque para mim é uma curtição ter a fotografia junto com a música, né? Agora está sendo uma curtição isso. E a minha irmã era produtora do Titãs, e eu comecei indo nos shows do Titãs e fotografando, tal, né? Então assim, a música ela sempre teve presente na minha vida. E fotografar o VJazz foi muito legal, sabe? Eu curti demais, né? Então foi uma outra coisa muito boa de Viçosa. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que hoje é falta de foco, né? Para não sair fora do foco. Então eu acho que na nossa época, talvez, para a gente ter poucas oportunidades, talvez a gente focasse mais e extraísse mais, né? Acho que tem esse detalhe aí. Mas sem dúvida nenhuma, hoje tem, pô, né? O cara pega o que quiser na internet. Mas assim, tem essa coisa também, né, que eu gosto sempre de valorizar, que é a pessoa do mestre, né? Eu acho assim, informações didáticas, acho que tem muita, mas o ofício do mestre, a relação de mestre e discípulo, acho que hoje em dia se perde um pouco, né, por não ter mais esse intermediário entre a informação e quem está buscando ela, né? Então fica uma coisa que às vezes gera falta de foco, né? Mas, assim, com o mestre daquele ofício, quando a gente tem um contato direto, quando a gente tem a oportunidade, a experiência de aprender com algum mestre, né, não é só a técnica que a gente aprende, né, cara? São muitos conceitos, muita estrada, muitos valores, muitas dificuldades passadas, muitos caminhos, né? E assim, aí eu fico um pouco preocupado em relação a essa quantidade de informação e como a informação é passada, e já prevendo isso acontecendo agora, com muita gente querendo fazer ensino à distância, tudo é ensino à distância. Eu, particularmente, eu acho que deve ser complementar, eu acho que não pode jamais substituir o contato direto do ser humano, porque aquela coisa, quando você faz um vídeo tal, você passa um conhecimento e não tem um retorno, você não sabe aquela relação direta com o aluno que vai perguntar, te questionar uma coisa e te levar para outro caminho, que às vezes você tem até que estudar para respondê-lo novamente, né? Então, assim, é uma relação direta, pessoal, que vejo que está, no momento, está totalmente ameaçada por conta do que a gente está passando. Mas eu acho que não pode se tornar uma via de regra que a gente fique agora isolado do planeta só falando por lives e telas. Eu acho que isso não pode acontecer. Acho que a gente tem que ter uma dose disso aí para que não perca profissionais, ofícios como esse. Por exemplo, um alfaiate hoje, que é como um alfaiate hoje sobrevive? Como ele vai passar esse conceito? Ele tem que a mão dele com a gilete cortando tecido. Se você não está ali, não é um vídeo que vai te mostrar. Então, assim, não sei se eu consegui me externalizar esse sentimento, mas foi uma questão. Totalmente, totalmente. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, por ser sempre uma pessoa muito individualista, essa que é a palavra, né? Então, assim, talvez o pouco que eu peguei, né, com esses outros fotógrafos que eu trabalhei, quando eu fui assistente, ou até mesmo com o meu padrasto, que ele era um cara que era muito CDF, ele pegava milhares de fitas de vídeo, enfiava e falava, olha esse plano do Vittorio Storaro, olha esse plano de fulano de tal, do fotógrafo tal. Então eu assisto muitos filmes também por causa dos diretores de fotografia. Mas eu acho que esse contato pessoal é uma coisa que está muito ruim, e principalmente porque a cultura e a educação no Brasil não são valorizadas, né? Então, o aspecto cultural é coisa de comunista, Lei Rouanet é coisa, sabe? Então, de comunista. Então, assim, isso
é uma coisa que as pessoas não sabem que elas estão falando porque elas não vivem, né? E tudo tem os dois lados da moeda. Então, por exemplo, o café especial, para ele ser vendido na Europa, ele precisa da divulgação. Ou seja, ele precisa dos meios de comunicação. Eles precisam das imagens, né? Eles precisam da música. Então, tudo isso faz parte de um contexto, né? A arte ela está inserida nos 4 pilares da sabedoria, né? Arte, ciência, filosofia e mística. Então, assim, nós precisamos da arte. A arte é fundamental na nossa vida. Agora, esse fato da pouca valorização da educação, eu acho que acaba criando isso que você, cortando isso que você falou, de um mestre. Pô, olha, faz como é que é? Faz esse movimento aqui no baixo, porque isso aqui é muito mais fácil do que você ir e voltar, sei lá, alguma coisa assim. Então, assim, faz esse movimento de câmera, porque ele é um movimento expressivo, ele indica tal coisa. Enfim, tudo isso. Então, eu acho que você tem toda a razão. É muito importante esse contato pessoal, né? E passar realmente essas experiências verdadeiras, né? Que às vezes está na Não o cara ficar entrelinha, né? falando Às de vezes si você, mesmo. por estar perto dessa pessoa, ela solta uma frase que nem naquele momento ela não está nem pensando, mas é aquela frase que te muda a vida. É uma frase que te dá um sentido, você jamais esquece aquela frase, vai falar, porra, aquele dia que aquele cara me falou essa frase, eu não esqueço até hoje. Cara, isso não vai acontecer, eu acho que não, vi assistindo um vídeo pronto de alguma coisa, eu acho que, De mas, jeito nenhum, de jeito é, nenhum. Não, aqui, por exemplo, como eu estou morando aqui praticamente na roça, né? Eu tenho um lado B, eu também tenho que trabalhar no meu sítio, porque eu não sou milionário, não tenho 10 funcionários trabalhando. Aliás, eu não tenho nenhum funcionário, eu que faço o trabalho, eu e minha esposa. E aí, o que acontece? Eu fico olhando, ouvindo o pessoal da roça. Olha, roça assim, com a roçadeira, planta assado, faz isso, pega essa madeira na lua tal, entendeu? E você vai pegando as coisas e vai aprendendo. Então, esse contato pessoal é muito importante, né? Na vida, você precisa disso, né? Sempre precisa ter aquela história que, assim, uma pessoa fala, às vezes, o que você não quer ouvir, mas aquilo é para você. Então, eu acho que isso nossa, é tudo, né? E eu acho que isso é muito legal, sabe? Então, assim, eu também temo um pouco isso, Thomas. Acho que você tem toda a razão, né? Esse distanciamento, essa questão da internet, do YouTube, ter tudo pronto, né? Tudo é, pronto, né? E sabe de uma coisa? Você fica muito engessado também, né? Por exemplo, os fotógrafos de paisagem no Instagram, todos eles têm o mesmo estilo, sabe? E aí você se pega querendo fazer aquilo. Não faça isso. Faça o que você tem que fazer, sabe? Faça o que você tem aqui. Né? Desenvolva um estilo, entenda que não é copiando os outros que você vai. Né? Seja feliz com a sua fotografia. Nós não estamos numa competição, sabe? Então isso também ficou meio competitivo a questão, sabe? Isso não é tão legal. eu acho que até, né, fazendo um paralelo, né, assim, dos nossos mundos aí, né, eu mais pela música até, mas é justamente isso, às vezes você vê músicos, artistas que ficam se moldando, por exemplo, agora é o sertanejo, ele bota a roupa sertaneja, começa a fazer o sertanejo, daqui a pouco é outra coisa, aí vai para outra coisa. E aí passa 10, 15 anos e você olha e fala, pô, eu não tenho nada, eu vou com a maré e eu não construí nada, né? Lógico que a gente fala de sobrevivência, mas tem um lado aí que não é só a sobrevivência, não, sabe? E aí eu acho que quando Mas você pega para fazer o seu trabalho, como você falou, cara, vai esperar 2, 3, 5 anos, mas daqui a pouco vai virar a pessoa e falar, cara, esse aqui é o André, esse é o André, esse é exato. o trabalho do André. Eu quero o André tem esse olhar, né? Então, assim, a gente tem que também manter a nossa dignidade artística enquanto conceito, que é para a gente, lógico que realizar trabalhos é uma coisa, agora se moldar
com a moda da época, né? Eu não acho, não vejo isso como um bom caminho, porque você não vai ser lembrado, procurado, outros vão ter fazendo a mesma coisa que você, né? Com certeza, eu acho que é, a- até o próprio momento de eu me mudar para cá, né, abandonar em Viçosa, que eu estava com o estúdio, que estava super legal, um movimento grande, já é uma questão de você querer fazer aquele trabalho autoral, sabe? De você querer estar na montanha. Então, assim, eu cansei de ser um fotógrafo de final de semana, sabe? Ah, você vai para lá para o Caparaó no final de semana, fotografa que nem um maluco, aí volta, edita tudo aquilo, mas assim, a sua vontade é de estar lá, né? E pegar momentos que você sabe que você indo no final de semana você não pegaria. Então, isso já faz parte de algo autoral, né? E concordo plenamente com você. Eu acho que ouço uns podcasts da Rádio Cultura, C+, São Paulo, né? Que é um programa com Arrigo Barnabé, que ele faz umas entrevistas com músicos que são músicos diferentes, não são músicos, né, que vão na onda, tipo assim, Uhum. músicos super legais. Então, assim, eu acho que essa diversificação, você entender a cabeça do artista, né, como é que é a história dele, o que ele tem para contar, como é que foi, conta bem o que isso você está falando, por pessoas que de repente, né, começaram com uma coisa totalmente ali que ninguém dava bola, mas que depois, por insistirem naquele trabalho, né, naquilo que a gente gosta, né, que a gente tem uma satisfação em fazer. Então, assim, eu acho que dá para mesclar, às vezes, os dois. Você faz um pouco do comercial e aí volta para o autoral, né? Mas eu acho que o autoral é fundamental na vida do artista. Fundamental. Eu acho que se você não persistir, né, não se permitir persistir naquilo que é a sua verdade, muitas vezes você poderia estar sendo uma nova tendência até, enxergando um tipo de mundo que outros não enxergam, que na verdade outras pessoas compartilham, e não tem ninguém representando aquela ideia ou compartilhando daquela ideia com você, né, porque você não se permitiu apostar naquilo que você acredita, né? Isso a Exato. gente tem que acreditar. Acho que talvez esse momento que a gente esteja parando aí, que não vai ser mais essa coisa de quantidade, quantidade. Eu acho que cada um, mais do que nunca, tem que ser você mesmo para poder fazer a diferença para as pessoas, né? Nem que seja na linguagem de hoje ter seguidores, não sei o quê, né? Mas assim, pessoas que se identificam com aquilo que você pensa, senão está pulverizado aí, está lotado de gente fazendo a mesma coisa, né, cara? E como é que a gente vai sair Exatamente. dessa mesma coisa? Só acreditando na verdade da gente interna. É verdade. Eu acho que o livro do Arte e Arquitetura, né? Voltando um pouco para o livro, eu acho Isso, que vamos falar foi dele, uma, lógico. O papo vai indo, a é, gente nem se lembra, né? é, Deixa enquanto você fala aí, vou ilustrar aqui, ó. foi um livro que teve um trabalho muito interessante, porque eu sempre gostei de fotografar arquitetura. E aí, quando eu comecei a fazer esse projeto, né, que foi um projeto captado pelo Amauri e tal, assim, eu notei que eu precisava de um apoio, de uma força, né? E aí eu fui atrás de vários arquitetos, conversei com vários arquitetos, né? E eu logo pensei na Marta, né? Você conhece a Marta, o Como? Dória? Como? Thomas, você conhece a Marta? Sim, aqui do que fez as resenhas do seu livro, né? A Marta é uma arquiteta, professora, foi professora da Universidade Federal de Viçosa, Uhum. né? E ela é fera em história da arquitetura e manja muito. E ela me deu várias aulas de arquitetura, assim, sabe? E aí eu também conversei muito com o Giovanni aqui, o arquiteto da UFV, Sim. e, e foi muito legal, assim, sabe? Foram coisas que eu fui percebendo e, enfim. E no começo eu achei que a Zona da Mata ia ser pobre, né? Que ia ser, assim, fraco. Ó, eu vou te falar uma coisa. Esse livro, ele não mostra tudo que tem, todo o valor. Por exemplo, não tem Cataguases, sabe? Falta muita coisa. Não tem Barbacena, Um recorte, né? né? Um recorte por causa da pouca verba.
Então, assim, a história arquitetônica da Zona da Mata é muito rica, muito, muito rica. E foi muito legal. Então, assim, foi uma experiência bem interessante, né? Existem cidades que estão mais, que têm um patrimônio histórico mais conservado e outras não, né? Mas, de todas as formas, foi um trabalho muito interessante. Eu curti bastante esse trabalho. Saiu um pouco daquela coisa da natureza, né? Foi pro... Aham. E no caso, para você concebê-lo, né, você levou um tempo, quanto tempo fotografando, e depois como é que foi a questão do financiamento? Foi através de lei estadual, lei Rouanet, como é que foi? Foi através da Lei Rouanet e o grande patrocinador foi a Mundial, né? Foi Uhum. o, o Júnior da Mundial, que deu um grande apoio nesse projeto. Foi uma pessoa fantástica, assim. O tempo todo o Júnior acompanhou o projeto, né? A Mundial acompanhou o projeto. Depois a gente fez um lançamento lá na Mundial em Juiz de Fora e fizemos aqui também uma palestra, fizemos uma palestra em Viçosa. E a Mundial ela alinhavou com outros grandes patrocinadores, que foi a Biancogres, a Atlas, né? O Amaury conseguiu também, não sei se foi a Amaury, não, foi a própria Mundial, teve a integração de Juiz de Fora. Então, assim, foram vários patrocinadores. E aí foi um trabalho, assim, puxado, porque foi um ano, né? Menos de um ano, mas foi bem interessante, assim, eu achei que é isso que você falou, ficou um pouco da história, sabe? Para a Zona da Mata, né? Faltava isso um Uhum. pouco, né? A Zona da Mata é um local meio negligenciado, né? Você, assim, tem um pouco de, sabe, aquela coisa deixado de lado. E tem uma história muito incrível a Zona da Mata, sabe? Dentro da história da produção econômica, da história da produção, Sim. né? Cafeeira, enfim, tudo isso. Achei bem A gente tem interessante. regiões, né, de Minas Gerais, principalmente quando se fala, quem não é de Minas, se fala de Minas Gerais, se presta muita atenção no lado do patrimônio histórico, no sentido, né, das cidades históricas, né, que são patrimônio realmente maravilhoso patrimônio, né, de 1700, 1800, tantas cidades com preservação de casarios e tudo. Mas e aí você tem outras regiões, né? Belo Horizonte ali, já moderno, né? Construção, cidade planejada, centro de Minas, então o celeiro cultural também de tanta coisa que acontece centraliza em Belo Horizonte também. Tem a região lá né, do Triângulo, que já é outra coisa. Mas a zona da mata ela tem uma importância econômica muito grande, né, para Minas Gerais e para o Brasil, né, por causa do café, principalmente, da agropecuária também, né, da indústria, mas culturalmente também, por exemplo, Viçosa tem Hervé Cordovil, Ubá tem Ari Barroso, né, e por aí vai. Tinha um fluxo muito grande da zona da mata direto para o Rio de Janeiro, e a cultura do Rio de Janeiro também chegou à zona da mata. Era um corredor ali, via trem, né, principalmente via trem, tantas estações de trem que a gente vê, e o caminho era esse, mas era esse cuidado, igual você está falando, do registro e da própria preservação, que talvez os gestores centralizados em Belo Horizonte ou centralizados no patrimônio histórico do casario de 1800, 600, não deram tanto valor aos casarios da nossa região aqui, que mais do que tudo que já agrega valor no seu trabalho, acho que esse trabalho histórico também da Zona da Mata foi muito bom, muito assim, é um privilégio a gente poder ter esse registro. Já recebi algumas cópias desse livro, até fazia parte do seu projeto. Já tem no IPLAN, já tem no Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, né? Já mandei para Belo Horizonte também, para o Rodrigo Andrade, que é um influencer sobre literatura também, que gostou muito, ele é de Ubá, gostou muito do livro. Então, assim, estou fazendo chegar onde dá aquelas cópias que chegaram à minha Que mão. legal, Com muito Tomás. O pessoal prazer, com estava uma pensando em dedicatória fazer assim. o. Aham. Depois eu vou fazer um. Quando eu for aí, eu vou fazer uma dedicatória para você. E o pessoal estava pensando em fazer o volume 2, sabe? A gente tem, por exemplo, Juiz de Fora, né, que é uma influência cultural fortíssima no Brasil, né? Tem o teatro, né, de Juiz de Fora, né, o Teatro Central.
Eu, quando entrei no Sim, Teatro Central, eu fiquei emocionado, é. sinceramente, assim, eu fiquei chocado, né? Lindíssimo. Assim, existiram, existem obras arquitetônicas de Juiz de Fora, o centro de Juiz de Fora é fantástico, né? É. Então, A assim, prefeitura é maravilhosa. maravilhosa, maravilhosa. Então isso foi muito legal, sabe? Você vai descobrindo e você linka essa arte e arquitetura, né, com a história do país, né? Por exemplo, Muriaé foi um grande polo de café. E o café saía de Muriaé e ia para São Paulo, né? Então, assim, o Brasil ele foi construído, a Avenida Paulista foi construída, né? Os barões do café eram os barões do café porque pelas mãos dos trabalhadores, dos escravos, sabe, das pessoas que estavam colhendo café e estão colhendo café até hoje, né? Não são Sim. escravos, mas às vezes eu acho que ainda tem um pouco de escravidão nessa relação, sabe? Condições semelhantes. Né? Então, assim, eu valorizo muito esse trabalho do povo, né? Eu acho que essa diferença social ela atrapalha muito a sociedade. Mas, enfim, foi muito interessante ver que essas cidades negligenciadas têm uma história muito bonita também, né? Então, assim, foi bem legal esse projeto, sabe? Para dar um valor, assim. Eu fiquei muito impressionado com Muriaé, sabe? Muriaé é muito incrível. Então, assim, você passa em Muriaé por fora, sabe? É meio feio, né? BR, Aquela né? passagem Aquela por coisa da fora, estrada da sabe? BR por fora. Da BR e tal. Mas Muriel é bem interessante, tem um patrimônio histórico bem bonito, assim, sabe? E o Tem pessoal uma lá é foto sua ligado, de uma vilazinha ali que é maravilhosa. Avenida Canedo, né? Então, assim, é, é, foi um trabalho bem interessante, assim, sabe? Eu passei a valorizar a Zona da Mata mais do que eu já valorizava, assim, né? Passei a ter mais Aham, respeito, realmente, respeito, né? Vamos respeitar. com Então certeza. foi bem bom. Desculpa eu te interromper, cara, mas esse reloginho quase me mata do coração. Ele está já contando 20 segundos. Eu queria te agradecer Tá ótimo. imensamente a Imagina. oportunidade, tá? Eu que Foi muito bom o agradeço. papo e boa sorte no seu trabalho. Vou ficar acompanhando, aguardando novidades, tá bom? Obrigado, Thomas. A gente se fala aí. Valeu demais. Valeu, grande. Muito obrigado. Grande Valeu. abraço. Obrigado. Eu que agradeço.